Hello, listeners! Eu sou Carlito Costa e esse é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos, parceria entre a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Education USA. E vamos continuar a falar sobre bolsas de estudo, só que desta vez para cursos de pós-graduação nos Estados Unidos. Estudar lá é caro, mas há muitas oportunidades para tornar possível o sonho de fazer uma pós-graduação em uma universidade americana, mesmo para quem não tem muito dinheiro. Quem explica, mais uma vez, é o Lucas Danilo, advisor do Education USA em Goiânia. Olá! Em relação às bolsas de pós-graduação nos Estados Unidos, o Financial Aid para a Grad School, é interessante ressaltar que funciona diferente da graduação. As bolsas de pós-graduação, elas tendem a ser institucionais, ou seja, oferecidas pelas próprias universidades e seus respectivos departamentos, ou de alguma fundação externa. As bolsas institucionais, elas são majoritariamente por mérito acadêmico, ainda que algumas universidades tenham bolsa de necessidade financeira mesmo para mestrado ou doutorado. As bolsas parciais são mais comuns que as integrais na pós-graduação, enquanto na graduação nós temos casos de pessoas assim, com certa frequência que conseguem bolsas full ride, que são as bolsas integrais. Na pós-graduação é mais comum que as bolsas sejam parciais. As fundações e as bolsas externas, elas podem vir a complementar e elas têm os seus respectivos processos seletivos. Famosas instituições que oferecem bolsas externas são o Instituto Ling, a Fundação Estudar, a Fundação Lehman e a Fundação da Família Garcia para o mestrado. Então, a Líderes, que é uma bolsa da Fundação Estudar, por exemplo, ela pode cobrir de 5% a 95% do valor solicitado pelo candidato ou pela candidata. No doutorado é muito famosa a bolsa da Fulbright e tem desde o doutorado sanduíche como o doutorado integral, ou seja, o doutorado todo. É muito comum também falar-se em Teaching Assistantship. É um custeio, uma ajuda de custeio, em que as pessoas, ao cursar o mestrado, o doutorado, elas ficam como assistentes dos professores e assim elas conseguem ter uma ajuda de custeio para que consigam cursar o seu programa de pós-graduação. É importante ressaltar que o visto de estudante, o F1, permite que as pessoas também trabalhem cerca de 20 horas por semana no campus universitário. É claro que a quantia vai depender, já que é um trabalho que é remunerado via hora, mas é importante ressaltar que essa é uma possibilidade de também ajuda extra para que seja possível cursar o mestrado ou o doutorado nos Estados Unidos. Então, isso é um pouquinho sobre Financial Aid para os programas de pós-graduação. Lembrando que tudo que é feito na graduação vai ser importante nesse processo de candidatura, então as notas que são tiradas durante a graduação, os projetos extracurriculares que são tirados, tudo isso vai compor o mérito acadêmico. Então, as pessoas, se elas desenvolvem projetos de pesquisa durante a graduação, se elas procuram obter boas notas e procuram ter uma boa relação com 2 a 3 professores ou empregadores, tudo isso vai compor essa análise de bolsa que as instituições vão dar. Também é importante lembrar que no caso do doutorado, especialmente, o doutorado ele tem um grande foco em pesquisa, o que significa que é importante identificar que tenha a linha de pesquisa de interesse do candidato ou da candidata e tenham professores que tenham esse interesse nessa área de pesquisa. Então, quando há essa compatibilidade de linhas de pesquisa, pode facilitar tanto o processo de seleção como uma eventual ajuda de custeio, seja, por exemplo, com isenção do pagamento da anuidade, o tuition waiver, e até um salário, um stipend, para trabalhar como o teaching assistant, o professor assistente, ou mesmo na área de pesquisa. Como é um tema extremamente complexo, nós sugerimos mais uma vez, procure
o Education USA Office mais próximo de você e nós poderemos auxiliá-las nesse processo. Para localizar nossos escritórios, basta acessar www.educationusa.org.br. Até lá! Legal, este foi o Lucas Denilo, advisor do Education USA em Goiânia, explicando como você pode tentar uma bolsa para estudar em cursos de pós-graduação de universidades nos Estados Unidos. Este é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos. Todos os episódios estão no mesmo canal do podcast Intercâmbio, no seu aplicativo preferido e também no YouTube. Assine o podcast e não perca os próximos episódios do Educast USA e também do Intercâmbio. Eu sou Carlito Costa e a trilha que você ouve ao fundo é Empty Hearted Man, com a banda 126ers. O Educast USA é uma produção da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em parceria com o Education USA e com a rádio UDESC FM. See you!